Bom dia, eu sou Ana Kelly, vou ser a professora de vocês da disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental do curso Técnico em Qualidade. Bom, a aula de hoje que a gente vai apresentar vai ser a aula 1, onde a gente vai abordar um pouco sobre as questões ambientais, introdução ao meio ambiente, falar sobre ecologia, recursos naturais e sobre os principais problemas ambientais que acontecem hoje no mundo atualmente, tá? Então, primeiramente, em relação à introdução ao meio ambiente, eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem nessa imagem, né? O que é essa imagem, se é meio ambiente ou se é ecologia, porque existe uma diferença entre meio ambiente e ecologia que as pessoas confundem muito. Então, nessa imagem, se pode visualizar que existe um conjunto de fatores. Existe o homem, existe vegetação, existe a fauna, existe recursos hídricos. Então, existe um conjunto de fatores nessa imagem. É justamente a diferença de meio ambiente para ecologia. Então, alguns conceitozinhos, primeiramente, antes da gente falar sobre os problemas ambientais. Então, o que seria o meio ambiente? O meio ambiente, ele é um conjunto de interações, onde tem a parte biótica, que é a fauna e a flora, onde tem a parte abiótica, que é os recursos hídricos, o ar, o solo, e tem a parte antrópica, que é o homem, onde nisso abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, a diferença de meio ambiente para ecologia seria o quê? A ecologia seria só o meio biótico mais o meio abiótico. O meio biótico é a fauna e a flora, e o meio abiótico é o ar, a água e o solo. Então, é a interação entre esses seres, porém só o meio biótico e o meio abiótico. Já o meio ambiente, não. O meio ambiente é aquela imagenzinha que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é o conjunto de elementos interagindo, onde tem o meio biótico, a fauna e a flora, mais o meio abiótico, que é o ar, a água e o solo, e o meio antrópico, que é o homem. Então, é aquela imagenzinha. Então, os problemas ambientais, ele vem causando no mundo, atualmente, justamente, e isso não só atualmente, como isso vem desde os primórdios, porque o homem ele sempre achou que não fazia parte do meio ambiente. Só que ele faz parte do meio ambiente, ele é um conjunto que faz parte do meio ambiente. Aí ele veio impactando, achando que não fazia parte do meio ambiente, por isso que veio causando todos esses problemas ambientais, que é o que a gente vai ver nessa primeira aula, na aula de hoje, tá? Então, o fato é de que, justamente por o homem estar vindo impactando desde os primórdios e atualmente é que está acontecendo todos esses problemas ambientais em grande escala, é que a vida no planeta hoje está ameaçada. Então, existem dados de uma organização não governamental, que é a WWF, que ela diz que hoje seriam necessários 4 planetas Terras para poder suportar o nosso consumo. Ou seja, hoje não tem mais condição, o nosso planeta ele não tem mais condição de suprir as nossas necessidades. Não tem mais água disponível para todo mundo, não tem mais solo, vegetação e assim vai, todos os recursos naturais de uma forma em geral. Por quê? Porque o homem ele vem extraindo e vem impactando desde os primórdios, porque ele achava que não fazia parte do meio ambiente. Só que ele faz parte do meio ambiente. Então, dados dessa organização não governamental, ela diz isso. Por isso que está sendo investigado muito hoje em dia se tem vidas em outros planetas, se tem como extrair recursos de outros planetas, porque é fato de que hoje o nosso planeta Terra ele não suporta mais o nosso consumo. E também nem tem áreas mais hoje em dia para a gente dispor os resíduos sólidos que a gente gera e os esgotos que a gente gera. Então, os nossos recursos naturais, eles vêm sendo extraídos desde antigamente e hoje em dia os recursos eles estão ficando inesgotáveis, eles estão se acabando e estão sendo impactados, causando vários problemas ambientais. Então, o que seriam esses recursos naturais? São todos os elementos que existem na natureza para nossa subsistência. É aquela imensidão de matérias-primas que existe no planeta. Segundo o direito ambiental, ele diz que são todos os elementos da natureza que mantêm vida e o equilíbrio ecológico. Então, seria o quê? O solo, as terras, a água, o ar, o espaço aéreo, as jazidas, os minérios, as florestas, a fauna. E tudo isso, ele tem que ser condicionado às normas e limitações. Como não foi condicionado às normas e limitações antigamente, por isso que os recursos hoje em dia estão se esgotando, estão sendo impactados e estão acontecendo todos esses problemas ambientais.
Os recursos eles são divididos em renováveis e não renováveis. Os renováveis, o nome já diz, eles se renovam, então eles voltam a ser disponíveis. Os não renováveis, eles nunca mais ficarão disponíveis. Então, o exemplo de não renovável, exemplo de renovável, a flora e a fauna, que eles voltam a ser disponíveis, certo? E um exemplo de não renovável, os minérios, quando eles se extraem, eles vão se esgotar algum dia, então eles não voltam a ser disponíveis. Porém, essa teoria de renovável voltar a ser disponível e nunca acabar, já foi por água abaixo. Hoje em dia, os recursos renováveis, eles estão se tornando não renováveis. Então, como é que esses recursos eles estão se tornando não renováveis? Quando a taxa de utilização do sistema é maior do que a velocidade da natureza se recompor. Então, por exemplo, em um campo onde tem capim, que é utilizado para alimentação do gado bovino, aí existe um número muito grande de gado nesse campo. Então, eles consomem esse capim muito rapidamente, porque tem uma quantidade de gado muito grande para a quantidade de capim que é pouca. Então, assim, o recurso natural que é renovável, que seria o capim, ele passa a ser não renovável, ele vai se acabar. Porque a velocidade do gado de consumir aquele capim é muito rápida, não dá tempo do capim se regenerar. Então, o recurso que é renovável, que é a planta, passa a ser não renovável. Então, essa teoria de que os recursos renováveis nunca vão se acabar está indo por água abaixo. A mesma coisa da água. A água, teoricamente, se diz que ele é um recurso renovável. Porém, a água ela está se acabando, está tendo uma escassez muito grande de água. Então, é um recurso renovável que está virando não renovável. Por quê? Porque o homem ele vem extraindo desde os primórdios. E, além disso, de se extrair sem normas, sem limitações, porque o homem achava que não fazia parte do meio ambiente, porque agora ele está se prejudicando devido justamente à sua extração irracional, ele também começou a impactar o meio ambiente. O que seria então o impacto ambiental? São alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causado pelo homem. Então é o homem que causa prejuízos ao meio ambiente. Quais são os exemplos de impacto? Existe poluição, existe degradação. O que seria a poluição? A poluição é sujar. É você sujar aquele ambiente, você sujar a água, poluição da água, você sujar o ar, poluição do ar. Então, é uma alteração indesejável nas características físicas, químicas e biológicas, que vão causar prejuízos. Tá? Então, é você poluir, é você causar prejuízos, alterações naquele ambiente. E a degradação é uma perturbação. Ela é diferente de poluição, porque a poluição eu vou estar sujando o ar, a água. A degradação não, é uma perturbação. Por exemplo, o desmatamento. Desmatamento é uma degradação naquela área, não é uma poluição. Então, quais seriam os principais problemas ambientais, quais seriam as principais poluições ambientais que o homem vem causando ao meio ambiente? Então, uma delas é o efeito estufa. O efeito estufa ele serve para quê? Ele serve para manter a temperatura da Terra, onde, devido a esses gases estufas que estão presentes nessa camadazinha aí, que é a troposfera, os gases estufas, eles fazem com que, quando ocorre a radiação ultravioleta, parte do calor fique retido na Terra e parte é refletido. Essa parte que fica retido é o que mantém a temperatura da Terra. Então, funciona como a estufa de uma vegetação, né? Quando entra, como mostra a figura aí acima, no slide acima, né? Quando entra a radiação ultravioleta, radiação do Sol, então parte dessa radiação fica absorvida e parte reflete. Isso faz com que mantenha a temperatura daquele ambiente, certo? Então, nessa camada aí na troposfera, os gases que ficam presentes, os gases estufas, que é o CO2, o dióxido de carbono, o CH4, o metano e outros gases, ele faz com que parte do Sol fique retido no planeta e isso mantém a temperatura da Terra. Só que o que está acontecendo? Quais são os problemas? Quando o homem emite esses gases em grande quantidade, o CO2, o CH4, o dióxido de carbono e o metano, aí faz com que, quando ocorre a radiação do Sol, a maior parte do calor fica retido e pouco se reflete. Então, a maior parte é retido porque aumentou a concentração de gases, como mostra aí a figura. Então, só 30% é que reflete, 70% fica absorvido. Então, se a maior parte desse gás fica absorvido, desse calor, vai acontecer o quê? O aumento da temperatura.
que aí é o famoso aquecimento global. Então, quais são as causas do aquecimento global? Emissões desses gases que o homem emite, o CO2, CH4 e o NO2, que é através de quê? Queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, queima da vegetação, queima de lixo, os automóveis, as indústrias, eles vão emitir esses gases em grandes concentrações. E aí, no caso, vai aumentar a temperatura da Terra, porque a maior parte do Sol vai ficar retida, a maior parte do calor. E quais são as consequências do aquecimento? Derretimento das geleiras, das calotas polares, toda alteração climática, regiões onde tinha muita água, como a Amazônia, fica seco. Aí, no caso, vai ter a morte dos animais. Essa foto, esse slide mostra o derretimento das geleiras. Então, vai aparecer o surgimento de doenças, de vírus e bactérias, de novas doenças que antes não se conhecia. Então, essas são as consequências do aquecimento global. Então, esse é o problema do aumento dos gases no efeito estufa. Vai ocorrer também enchentes, inundações, toda uma perturbação, uma alteração climática. Um outro grande problema também que o homem causa é a destruição da camada de ozônio. Então, para que serve a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma camada que ela fica na estratosfera, onde ela vai filtrar a radiação ultravioleta. Enquanto o efeito estufa, os gases retêm o calor para manter a temperatura na Terra, a camada de ozônio ela serve para filtrar essa radiação ultravioleta. Se não tivesse esse filtro, teria muitos cânceres de pele. Aí o que acontece? Essa camada de ozônio que fica na estratosfera, ela serve como filtro. Porém, o homem, aí onde entra o homem mais uma vez, impactando, ele emitindo CFCs, que são os clorofluorcarbonetos. Destrói essa camada de ozônio. E aí faz com que o Sol entre sem esse filtro. Então, quais seriam as causas? Emissões de CFCs em sistemas de refrigeração, solventes, espuma plásticas, embalagens de aerosóis. Então, o homem emitindo os clorofluorcarbonetos, ele vai destruir a camada. E aí, quais são as consequências? Como não tem mais filtro, é como se não tivesse o protetor solar. Então, vai ter um aumento de câncer de pele, enfraquecimento do sistema imunológico, envelhecimento da pele e também vai atrapalhar todo o desenvolvimento das plantas e dos animais. Um outro grande problema ambiental também que o homem causa é a chuva ácida. O que seria a chuva ácida? É chover ácido. Então, imagine uma chuva normal, né? Onde a água ela evapora, condensa, precipita e cai. No caso da chuva ácida, o homem emite gases como o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, através das indústrias. E aí, lá em cima, quando a água condensa, quando ela vai precipitar, ela precipita em forma de ácido. Por quê? Porque tem os ácidos acumulados lá em cima, em função dos gases que foram emitidos. Então, imagine chover ácido. Então, o processo de chuva normal, porém, como tem gases ácidos lá em cima, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que foi emitido através das indústrias, quando chove, chove em forma de ácido. Quais seriam as outras causas também do dióxido de enxofre? A queima de combustível fóssil, emissão de vulcão, alguns processos biológicos, os pântanos, os oceanos, eles também emitem o dióxido de enxofre. Só que aí quando o homem emite, através de seus processos de indústrias, das suas atividades industriais, e aí vai acontecer uma concentração maior desse dióxido de enxofre lá. E aí, quando cai em forma de ácido. Então, imagine chover ácido. Vai corroer tudo. Vai corroer a fauna, a flora, corroer os monumentos. Então, aí, essa foto, esse slide, ele mostra uma foto da deusa Atenas, na Grécia. É como se fosse o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Ela é muito visitada, é um ponto turístico bem visitado e foi corroído porque choveu ácido lá na Grécia, tá? Um outro grande problema é a eutrofização. O que é a eutrofização? É o crescimento excessivo das plantas aquáticas, que são essas plantinhas que ficam na margem e no meio do rio, que são os famosos aguapés, né? Que às vezes a gente acha até bonitinho. Só que essa eutrofização ela é devida a quê? Ao lançamento de nutrientes nessa água, o excesso de nutrientes, principalmente devido ao esgoto, como mostra
esse slide aí, nessa figura, saindo esgoto das galerias, que era para ser água da chuva, e está saindo esgoto. Então, o lançamento desse esgoto no rio vai ter o excesso de nutrientes nesse rio. E aí, o excesso de nutrientes nesse rio vai causar o que mostra essa figura aí do rio Puti. Vai se proliferar esses aguapés, porque o rio está cheio de nutrientes. Então, esses aguapés são as macrófitas. Qual é o problema que ela vai causar? Quais são as consequências? Ela vai impedir a radiação ultravioleta, vai impedir a realização de fotossíntese e vai matar os organismos desse rio sem oxigênio. Então, é por isso que é um problema ambiental a eutrofização. Então, muitas pessoas acham bonito, mas traz esse problema porque vai matar o rio, porque vai matar os organismos sem oxigênio. E também vai gerar gases, que vai causar problemas de saúde e vai atrapalhar no sistema de abastecimento de água. Então, a eutrofização é um impacto devido a uma atividade que o homem faz, que é lançar o esgoto no rio. O outro grande problema também é o assoreamento. O assoreamento, ele ocorre, o homem vai lá e desmata a mata ciliar, que é a vegetaçãozinha que fica na margem do rio, o solo fica desprotegido, quando chove, leva a areia para o meio do rio. Então, essa foto aí mostra no Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba ele é praticamente todo assoreado. É justamente devido ao desmatamento da mata ciliar. Às vezes, o homem desmata para plantar na margem do rio, e aí esse solo fica desprotegido, como mostra essa figura aí, esse slide, do solo desprotegido, ocorreu uma plantação aí, você vê que o solo está rachado. Então, ele fica desprotegido, porque não tem vegetação. E aí, quando chove, carrega a areia todinha para o rio. E aí, é a foto aí do Rio Paraíba mostrando a areia no meio do rio. Então, tem determinadas épocas do ano que as pessoas fazem a travessia a pé, de Timon para Parnaíba, devido ao aparecimento dessas coroas que chama, desses bancos de areia. Isso aí é o assoreamento. Então, quais são as consequências que isso pode causar? Vai diminuir a vazão da água do rio. Essa areia vai soterrar os organismos e também vai matar os organismos sem oxigênio, vai diminuir a navegabilidade, vai diminuir a pesca. Então, é uma série de consequências que causa esse assoreamento. Um outro problema muito grande é em relação aos esgotos. O lançamento de esgoto sem tratamento no rio. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, para cada $1 investido em saneamento, são economizados de 4 a 5 dólares na saúde curativa. O que ele quer dizer isso? Que sai mais barato você investir em saneamento para as pessoas não adoecerem, ou seja, sai mais barato prevenir, do que você remediar as pessoas, do que custear os hospitais públicos. Então, o mais correto deveria o quê? Investir em saneamento. Para quê? Para as pessoas não adoecerem e não morrerem de doenças que são consideradas doenças de fácil tratamento. Porém, crianças, elas morrem muito devido à falta de esgoto, à falta de tratamento de água. Então, essa foto ela mostra, né, crianças com verme, né, uma doençazinha simples, que poderia ser prevenido se existisse a prevenção, o tratamento do esgoto e o tratamento da água. Então, esses vermes, eles chegam a matar essas crianças, né? Então, essa foto aí mostra, né, da criança tomando remédio e o tanto de verme saindo dessa criança. Esse aí mostra, né, o verme no olho da pessoa, no pé da pessoa. Então, é uma doença muito, muito simples, porém, hoje em dia, ela ainda mata muitas crianças, principalmente bebês, por não ter um sistema de esgotamento na sua cidade e nem ter um sistema de tratamento de água. E um outro grande problema também é a questão dos resíduos sólidos, do lixo, né, que a gente gera, onde existe uma diferença de lixo para resíduo sólido, né? Lixo é aquilo que não serve para nada. Ele vem do latim, significa cinza, são restos, são sujeiras. Então, são objetos que não têm valor nenhum. Diferente de resíduos sólidos, que eles já possuem um valor econômico, eles já podem ser reaproveitados. Então, muitas coisas hoje em dia que a gente chama de lixo são resíduos sólidos, que são reaproveitados para fabricar outros produtos. O que você não consegue aproveitar para nada, aí sim é que é considerado o lixo. E quais são os problemas que esse lixo pode causar, já que você não aproveita ele para nada? Quando você descarta ele inadequadamente, então pode causar problemas lá no efeito estufa,
Primeiro problema ambientalzinho que a gente viu, lembram que é efeito estufa, que ele vai manter a temperatura da Terra, só que quando o homem lança os gases, aí vai aumentar a temperatura dessa Terra. Então, como é que ele lança? Um dos exemplos que eu falei, a queima do lixo, emite CO2, que aí vai contribuir para o efeito estufa e vai aumentar a temperatura da Terra. Outro problema que o lixo causa, ele gera um líquidozinho, que é chamado de chorume. Quando ele junta com a água, aí se chama de lixiviado. Ele vai poluir o solo, ele vai poluir a água. Outro problema muito grande que ele causa também é a transmissão de doenças. O esgoto transmite doenças quando não tratado e o lixo também, quando disposto inadequadamente, ele também transmite doenças através dos vetores, moscas, mosquitas, baratas, que isso também causa a morte de muitas crianças, tá? E o último problema é em relação ao sistema de drenagem urbana. A gente viu problemas em relação ao ar, que é o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e a chuva ácida. A gente viu problemas em relação à água, que é a eutrofização, o assoreamento. A gente viu problemas em relação ao esgoto, ao lixo, que é a transmissão de doenças, quando eles não são tratados adequadamente. E, por fim, é o sistema de drenagem urbana. Então, esses elementos, eles compreendem o saneamento ambiental, que é onde o homem atua e impacta o meio ambiente. Então, a drenagem urbana são essas tubulaçõezinhas que são colocadas para receber a água da chuva para lançar no rio. Aí lembra que eu mostrei fotos do problema de eutrofização, que sai aí esgoto desses sistemas de drenagem e aí vai trazer problemas para a água, porque vai eutrofizar. Assim como também o lixo, quando ele é descartado inadequadamente, ele vai entupir os sistemas de drenagem e aí vai causar as enchentes e as inundações, como mostra aí as fotos, certo? Então, aí as galerias entupidas com lixo, com resíduo sólido, sendo que muitos desses materiais aí poderiam ser reaproveitados. Mas a população descarta inadequadamente e vai entupir os sistemas de galeria, que é para a água da chuva. Então, vai causar as enchentes e as inundações, tá? Então, a aula de hoje era isso, onde eu queria mostrar para vocês em relação aos problemas ambientais, que se é importante diagnosticar esses problemas ambientais, para aí sim resolver esses problemas, para ter uma responsabilidade social e ambiental, para a população não sofrer doenças e o meio ambiente também não ser impactado. Obrigada.